dentro da sessão de treinamento. Tá? Professor, quantas avaliações máximas eu vou planejar? Quantas forem necessárias para cada fase da estrutura da periodização que você pré-determinou. E aí, acho que é uma coisa importante vocês aprenderem. Não existe tipos de periodização. O que existe são tipos de estrutura de periodização. Periodização é a estrutura geral do seu treinamento. Se você vai usar uma estrutura linear, é uma coisa. Se você vai usar uma estrutura ondulatória, é outra. Se você vai usar uma estrutura variativa, é outra. Mas periodização é simplesmente planejar o que você vai fazer. Periodizar é planejar a periodicidade de cada fase do treinamento. Isso é periodização, tá? Então, ó, eu tenho aqui 5 fases e eu tenho o período de cada fase. Então, eu lhes apresento a estrutura da minha periodização. Então, a estrutura da minha periodização nesse modelo tem 5 fases, e aqui é um modelo, tá? De estrutura de periodização. Cada fase da minha periodização tem uma duração, tá? Então, a fase de base, neste exemplo, teve 6 semanas. A fase consonante 1, tá? Onde eu vou já dar especificidade para os movimentos, será 12 semanas. O meu taper, que é quando eu diminuo progressivamente o meu volume de treino e mantenho ou até aumento a minha intensidade, vai ter 2 semanas. Tem autores que trabalham com 10 dias, tem treinadores que trabalham com 1 semana apenas de refino, tem autores que despencam completamente volume e intensidade e treinam só técnica no taper. Cada treinador e autor planeja a estrutura da periodização de acordo com as características do atleta. Tem atleta que realmente demora mais tempo para recuperar e atingir forma esportiva de 100%. Para esse atleta, eu não vou jogar 1 milhão de agachamentos para o cara, tá, no taper ainda, porque ele não recupera. Então, talvez para esse atleta, treinar técnica de agachamento seja a melhor estratégia para esse taper nesse momento. E aí vem um deload. O que é o deload? É um período de regeneração completo. Pode ser 1 semana sem treino, ou pode ser 1 semana com 30%, 20% do que ele vinha fazendo. Tá certo? Mas o que eu quero é destreino nesse momento. Tá? É um deload. É quando você tira o estresse do atleta. E aí você entra com outro condicionante. Aqui é um exemplo. Professor, por que nesse exemplo não tem outra base? Porque aqui eu estou em temporada. Aqui, por exemplo, eu estou periodizando para 2 competições. Então, não tem por que eu dar outra base. Ele já teve a base lá no começo. Tá certo? A base, eu uso mais a base quando o atleta está voltando de férias. Aí eu uso o termo. Tudo, absolutamente tudo que você for fazer tem que estar previsto. Tá? Muito bom. Aqui é um exemplo, ó, da previsão. Então, aqui, dia 15/3/2022, tinha aqui a sessão de esforço máximo, na verdade, esforço supramáximo, tentativa de quebra de PR, tá? Tinha agachamento. No dia seguinte, supino, 2 dias depois, levantamento terra, tá? E aí, 3, 4 semanas depois, eu vou lá e aplico a segunda sessão de esforço máximo, o agachamento, o supino e para o levantamento terra, tá? Essa sessão de esforço máximo ou supramáximo é uma sessão característica da Westside Barbell, tá? Ela é uma característica da Westside e ela é uma característica é uma sessão característica para atletas de powerlifting. Mas, professor, eu não posso aplicar isso a outros esportes com essas mesmas características? Pode. Claro que pode.
mas vai depender, de novo, da especificidade do esporte que você está treinando a sua força, tá? Se é, por exemplo, um atleta de futebol, tá? Ele não precisa de um volume de treino tão grande para força muscular. Ele precisa de um volume maior para potência. Então, eu posso, inclusive, incluir, né, depois disso daqui, já os exercícios de potência, ao invés de exercícios auxiliares. Como assim, professor? Não entendi. Calma, que vai chegar nesse momento logo após o almoço. Após o almoço, a gente vai discutir essas estratégias, tá? Muito bom. Então, vejam a característica dessa sessão de esforço máximo, tá? Eu nunca faço um volume de repetições elevado, mesmo por uma porcentagem do RM baixa. Mas, professor, é muito pouco peso, não posso fazer mais repetições? Não. Por que não? Porque são séries preparatórias. Eu estou preparando o atleta para apresentar um rendimento elevado aqui no final. Ó. Se ele chegar cansado aqui, lascou. Então, eu não quero acumular fadiga entre as séries. Eu quero ir potencializando, eu quero ir ativando. Tá? Eu quero ir ativando. Então, eu vou o quê? Eu vou sensibilizando, ao longo das séries, as unidades motoras desse camarada. Tá? Eu vou sensibilizando, eu vou deixando elas sensíveis, mas sem propagar fadiga. Tá bom? Eu vou lá promovendo um aumento do número de séries com aumento da intensidade do treino, baseado na porcentagem da capacidade máxima de levantar peso nesses 3 movimentos, porém com volume de repetições baixo por série. Então, percebam que o atleta ele tem a possibilidade de executar até 12 séries. 12. Sim, você não está lendo errado. Até 12 séries em uma sessão de treino de esforço máximo. Porra, professor, então fez 12 e acabou, vai para casa. Não. Quanto tempo dura essa brincadeira aqui? Meia hora, mais ou menos. No máximo, 30 minutos dura isso. Então, você pode acrescentar exercícios auxiliares, específicos, depois dessa estratégia, tá? E aí, você fará 8 séries, aproximadamente, mantendo 3 repetições submáximas por série, com uma intensidade, né, com RM crescente, uma porcentagem do RM crescente, e quando chega ali na 9ª série, onde você ultrapassa os 90% do máximo, você mantém em séries únicas, na verdade, em séries simples, com apenas um movimento. Tá? Apenas um movimento por série. O que não faz mais, professor? Com 92%, dá para fazer 3 movimentos, 4 movimentos, porque, de novo, eu não quero acumular fadiga. Eu quero produzir o máximo da minha capacidade de produzir força. Se eu estiver cansado, não rende, tá?